Fim de ano, é dia de lista. Hoje eu vou falar quais são as minhas 10 melhores leituras desse ano. Quais foram os livros que eu mais gostei de ter lido esse ano. Então só lembrando que essa lista é completamente discricionária, eu escolhi assim, totalmente de acordo com os meus critérios. Pode ser que hajam livros que são tecnicamente melhores ou piores. Eu vou deixar uma relação dos livros que eu li esse ano para você poder comparar um com o outro. Se você quiser, você pode falar se você acha algum livro melhor ou etc. Ou falar quais são as suas 10 melhores leituras. Mas essas são as minhas em ordem decrescente. Em 10º lugar eu escolhi o Calciferum, do Andrei Fernandes. Calciferum é um livro de um autor brasileiro, que eu fiquei muito feliz. Dessa vez nessa lista nós vamos ter alguns. E ele é um livro que para um autor iniciante ele é um livro fantástico. Ele traz uma fantasia urbana muito bem realizada, com um cenário muito legal, uma narrativa interessante, ágil. Foi um livro que eu gostei bastante de ter lido, eu tive muito prazer lendo esse livro. Então eu quis colocar aqui. Além de ser uma fantasia urbana, que é uma coisa que eu não leio sempre, mas que eu gostei bastante de ter lido. Em nono lugar, eu escolhi A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, da Beck Chambers. Se você ouviu o nosso podcast sobre esse livro, tá aparecendo aqui no alto da tela agora, você vai saber que eu gostei muito, muito mesmo desse livro. Ele é um dos meus livros prediletos de ficção científica espacial, né? Dessa história de viagem espacial dentro de uma nave. Eu acho que ele é um livro de jornada muito legal, de descoberta. Como eu disse várias outras vezes, a Beck Chambers faz um excelente trabalho de construção de mundo, que é típico de livros de fantasia, mas dentro de um universo de ficção científica. Em 8º lugar, eu escolhi o Ordem Vermelha, Filhos da Degradação, que pra mim é a melhor fantasia brasileira que se passa em mundo secundário. O Ordem Vermelha ele é um livro do Felipe Castilho, ele foi lançado pela Intrínseca num evento especial. Tecnicamente, eu comecei a ler ele ano passado, só que eu terminei de ler ele depois da meia-noite que já tinha começado o dia 1º, então eu terminei de ler ele esse ano, na verdade. Inclusive, na hora eu já gravei a resenha e ela foi a primeira resenha do ano, saiu no dia 1º. Ordem Vermelha ele é um livro que eu disse muitas coisas na resenha, se você for ver, ela é imensa, mas ele é um livro muito bem feito, muito bem realizado, é a melhor fantasia que eu li brasileira até hoje. Ele tem várias camadas diferentes, o livro. Ele é um livro absurdamente inteligente e muito divertido também. Em 7º lugar, eu escolhi um livro que não é um romance, que é O Fantástico Brasileiro, que foi escrito pelo Bruno Matangrano e pelo Enéas Tavares. O Fantástico Brasileiro ele é um livro que narra essa saga da fantasia, do fantástico, do inóspito, dentro do Brasil, através desde escritores clássicos até os escritores contemporâneos. E para quem gosta de saber sobre escritores, de saber sobre escrita, de saber a história dos livros, a história da escrita, ele é um livro excelente para você saber mais sobre o cenário brasileiro. Ele traz muita coisa, muita informação, muita coisa que eu acabei descobrindo através desse livro. Ele foi uma pesquisa extensa, muito bem feita, que dá para você aproveitar muito se você gosta de se inserir no cenário de fantasia nacional. Em 6º lugar, eu escolhi o Pátria, do R.A. Salvatore. O Pátria ele é o primeiro livro da trilogia do Elfo Negro, que foi lançada inteira pela Jambô, num espaço de 1 ano e meio. E o Pátria ele é um livro que ele me surpreendeu muito positivamente, eu falei isso na resenha também. Ele é um livro que ele narra a história do Drizzt Do'Urden, e dentro de um universo que é típico do Dungeons and Dragons, que é os Reinos Esquecidos. E ele é um livro, assim, para um primeiro livro de um personagem, ele é uma iniciação maravilhosa para você descobrir o personagem, com uma história muito bem feita, que não é lenta, ela se passa rapidamente, ela mostra muito da vida do personagem, acontece um monte de coisa, é legal pra caramba, ele é um livro fantástico, eu adorei, um dos melhores livros de fantasia que eu li esse ano. Em 5º lugar, eu escolhi o Quinta Estação, da N.K. Jemisin. Quinta Estação ele faz parte dos grandes ganhadores da trilogia da Terra Partida. Todos os livros dessa trilogia foram extremamente premiados e o Quinta Estação é o primeiro. O Quinta Estação, ele é um livro de fantasia. Algumas pessoas dizem que ele é um livro talvez meio pós-apocalíptico, com elementos de ficção científica. Eu encaro mais como um livro de fantasia, principalmente por ele focar nesse elemento quase mágico que existe dentro do mundo, das pessoas que controlam tremores de terra, entre outras coisas, né? E ele é um livro que ele tem uma narrativa toda diferente, uma abordagem diferente, personagens diferentes. Ele é um livro muito diferente em muitos aspectos, e ele é muito bom também, muito bem escrito, muito visceral, ele consegue te comunicar muita coisa. Em 4º lugar, eu escolhi o Conan o Bárbaro, escrito pelo Robert E. Howard, e o volume 1, lançado pelo Pipoca e Nanquim no final do ano passado. O Conan o Bárbaro, ele traz uma coleção de contos, na verdade. Esse é o primeiro volume, vão ser lançados mais 2, na verdade o segundo já foi lançado. E ele é um livro que, pra mim,
ele é muito apelativo, ele é muito interessante e importante, porque eu sou muito fã do Conan, dos quadrinhos do Conan, das histórias do Conan há muito tempo. O Conan e o universo do Conan é um dos personagens originários da fantasia, assim como as coisas do Tolkien, e o Conan, ele configura um aspecto muito importante na minha vida. Então, pra mim, foi muito importante eles terem lançado esse livro esse ano, e esse livro causou muito impacto pra mim, porque é um livro que eu aguardava muito ter uma versão com uma tamanha qualidade como aquela, uma versão de capa dura, ilustrada, maravilhosa. A versão é muito boa, o livro é sensacional, os contos são muito bons, é tudo de bom. Vocês sabem, se vocês ouviram a coleção de podcasts do Conan, vocês sabem que eu sou um grande fã, então. Terceiro lugar, eu escolhi O Conto da Aia, da Margaret Atwood. O Conto da Aia, ele é um livro distópico, tem uma excelente série feita pelo Hulu, e ele foi um dos livros que me causou mais efeitos físicos esse ano, porque se livros eles querem resposta emocional através do texto, com certeza esse livro é um vencedor, no meu caso, porque ele foi um livro que quase me deu uma claustrofobia de ler. E a narrativa dele é marginalmente bem escrita, os personagens são bem feitos, o universo é bem pensado, e ele é um livro muito impactante, assim, pra quem lê. Eu não sei se foi a época que eu li, tudo que estava ocorrendo e etc, mas esse é um livro que ele causou muito impacto em mim. Assim como, por exemplo, ano passado Duna causou, esse ano foi O Conto da Aia, só que em matéria de que eu gostei mais, aí eu tenho mais dois. Em segundo lugar, eu escolhi Jonathan Strange em Mr. Norrell, da Susanna Clarke. Eu lutei muito comigo mesmo para escolher entre o primeiro e o segundo lugar, e acabou ficando em segundo lugar, Jonathan Strange. Esse foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Ele é um livro ridiculamente bem escrito, muito interessante, personagens maravilhosos. Ele é aquele tipo de livro para você ler mais de uma vez. Esse livro vale a pena. Os personagens são legais, as situações são hilárias, assim, tem um humor fantástico, aquele humor inglês, assim, no ponto. E ele mistura muitos elementos de romances clássicos da Inglaterra. Se você já leu Orgulho e Preconceito, esse tipo de coisa, você vai ter aquela sensação enquanto você está lendo o livro. Enfim, o livro é muito legal. O livro é muito, muito bom. Mas, em primeiro lugar, eu escolhi simplesmente Os Portais da Casa dos Mortos, de Steven Erikson. Esse livro foi lançado esse ano pela Arqueiro, e eu tô esperando muito que eles continuem lançando o restante dos livros. Gostaria muito. Esse livro ele é o segundo do livro Malazan dos Caídos, que é essa série de 10 livros, e ele muda completamente o foco do primeiro livro. Não sei se vocês se lembram, na minha lista do ano passado, o Jardins da Lua ficou em segundo lugar, e esse ano a continuação do Jardins da Lua fica em primeiro lugar, exatamente porque ele é melhor do que o Jardins da Lua. Eu já achei o Jardins da Lua fantástico, e esse livro é melhor ainda. Atualmente, eu acho que provavelmente é o melhor livro de fantasia que eu já li. E eu já li muitos livros de fantasia, como vocês sabem, né? Eu adoro livros de fantasia. Esse livro de fantasia, ele é muito bem elaborado, os personagens são muito bem feitos, o livro, ele te tortura em alguns pontos, é como se ele estivesse te sacaneando para depois elevar a grandes pontos a partes, né, novas. E a construção de mundo, para quem se importa com isso, é uma das melhores que existe, talvez a melhor, na minha opinião, porque o Erikson, como antropólogo, como estudioso de povos e a criação de povos e a história da cultura, sobre a cultura e essa rolagem da onda da história, e quando ele aplica isso dentro do mundo do Malazan, você vê assim o que um autor habilidoso consegue fazer. E esse é um livro que tem muitas camadas, ele tem muita coisa pra você encontrar dentro do livro, tem muita coisa que é tão, assim, indireta que às vezes é até dúbia, mas ao mesmo tempo ele é um livro com muita ação, e um livro com muita aventura, e um livro com muita magia, e um livro fantástico em todos os sentidos da palavra. Enfim, essa foi minha lista do ano de 2018, espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, não se esqueça de marcar o sininho aí embaixo para receber a notificação toda vez que tiver vídeo novo no canal. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.